Leitura do livro Ave Luz, psicografado pelo Espírito Shaolin, por João Nunes Maia, editado pela Editora Espírita Cristã Fonte Viva. Hospitalidade. Pedro, grande companheiro de Jesus, homem destemido, abastecido pela coragem em todos os momentos, sem faltar-lhe o próprio ânimo, negou a Jesus na hora em que deveria dar o testemunho. É o que pensais, mas não foi por medo, vós bem sabeis por quê. Eis que 3 vezes me negarás. Só isto basta para que compreendais. Simão Pedro Barjonas, pescador de profissão no mar da Galileia, encontrou o Senhor e não resistiu ao seu chamado para o trabalho do amor. Eu te farei pescador de homens ou pescador de almas. E verdadeiramente o fez. Pedro foi a pedra angular da comunidade. Sobre ele se assentaram as responsabilidades do cristianismo nascente, força poderosa que desceu do céu por misericórdia de Deus. O apóstolo do Mestre, certa manhã, levantou-se indisposto para o trabalho. Rumou para um caminho cujo destino levaria às campinas de Betsaída, às encostas das montanhas mais próximas. O homem pescador sentia por dentro necessidade de pensar, de monologar. Por certo que todas as pessoas têm tais necessidades e de vez em quando buscam a natureza e procuram entendê-la. Sua linguagem é consoladora e amável. Pedro chega ao destino e assenta-se em uma grande pedra, onde sua vista abarcava meio mundo. Seguro no seu bordão, meditativo, risca na fina areia muitas formas, para que a distração pudesse assomar à sua mente. Algo o preocupava. Não sabia bem ao certo o que era e queria descobrir. Naquela elevação da alma, surge de repente ao seu redor algumas ovelhas que começam a acariciá-lo, umas lambendo as suas próprias mãos, outras encostando o corpo no seu, como que pedindo que as coçasse. Pedro, sorrindo, distrai o pensamento, conversando com as ovelhas, que se entretinham com o apóstolo. De mansinho, aproxima-se um pastor que Pedro não percebera, dada a delicadeza do seu andar. Põe a mão em seu ombro e deseja-lhe a paz. O pescador vira-se de relance e, quase assustado, cumprimenta-o com amabilidade. Era um menino louro, dentes lindos que salientavam sua personalidade. Em sua mão direita empunhava um cajado, que identificava sua profissão. O discípulo de Cristo, curioso, perguntou se aquelas ovelhas eram dele. O menino, diante de Pedro, afirma: Sim, Senhor, essas ovelhas são nossas. Nossas de quem? Adiantou o pescador. Eu tenho pai e mãe, sou filho único. Meus pais se encontram doentes e em casa faço tudo para que eles vivam. A minha mãe é cega e agora piorou, com outras doenças que não entendemos. Meu pai caiu em um despenhadeiro quando ia salvar uma ovelha presa nas pedras e quase não pôde chegar em casa. Nós somos pobres, o senhor sabe. Pedro, meditando sobre o assunto, pergunta com interesse: Onde moras, meu garoto? Este aponta o bastão em uma direção e faz com que Pedro enxergue um casebre bem distante. Conversa vai, conversa vem. O discípulo do Nazareno sentiu-se confortado com a prosa do rapazinho e ali mesmo se despede, cada um tomando o seu rumo. O ar estava soprando em todas as direções e, por vezes, rastejava no solo arenoso, brincando com algumas folhas que se desprenderam das árvores.
Pedro, alegre, acompanhava a natureza em festa e de novo pensava: mas como é bom, como o campo faz bem a gente. A natureza é algo que nos conforta. Devemos buscá-la de vez em quando e com ela conversarmos sobre os nossos problemas. Talvez seja uma ciência a ser descoberta pelos homens, essa fonte inesgotável de vida. Simão Pedro Barjonas volta às suas lides e ainda aproveita a tarde para visitar alguns colegas que desapareceram da pescaria sem que ele soubesse o motivo. À noite, já se encontrava na igreja dos pescadores, com sua obrigação feita. Tinha prazer nos serviços de limpeza, sendo ajudado por vezes por alguns companheiros. O mestre entra mansamente e toma assento no topo de cedro, lugar costumeiro do divino amigo. Tomé, impulsionado por um gesto simples, já se encontrava de pé, pronunciando a súplica da noite. Pedro não deixa para depois. Levanta-se resoluto, dirigindo-se a Jesus. Mestre, há muito que o meu coração palpita por um interesse que somente agora tenho a oportunidade de externar perante ti. Sinto a vontade de praticá-la, sem que conheça ao menos os pormenores da sua verdadeira ajuda. Podes me dizer o que é hospitalidade? O Cristo cordial e prestativo inicia com delicadeza. Pedro, a verdadeira hospitalidade é aquela ajuda que se nos aparece hoje e que nós não deixamos para amanhã. A vida ou Deus, como queiras entender, conhece as nossas possibilidades de servir e nos manda que procuremos pessoas ou coisas à altura de serem ajudadas por nós. Quando entendemos essa linguagem dos fatos, somos hospitaleiros. Quando a recusamos, aproveitamo-nos da oportunidade dada pela vida somente para nos satisfazer e saímos cantando em agradecimento, às vezes, ao Senhor, no egoísmo inflamado que nos leva somente a tirarmos proveito próprio, sem sentir o sofrimento alheio. A hospitalidade é a caridade que atiça na mente e no coração o modo de aproveitar o máximo de tempo, sem perda de outros deveres, para dar as mãos aos que sofrem e principalmente àqueles que aparecem em nossos caminhos e ainda têm os infortúnios ocultos, que aparecem para nós, mas não exigem de nós assistência alguma, não por vaidade e orgulho, mas com medo de transferir aos outros suas responsabilidades aparentes. De qualquer modo, a nossa obrigação como hospitaleiros, pela força de Deus, é servir, sem pensar em tirar algum proveito. É auxiliar sem que o nosso coração possa exigir que o auxiliado tenha de assumir compromissos conosco. É fazermos o que está ao nosso alcance sem o drama do exagero. E, acima de tudo, não falar aos outros o que estamos tentando fazer por amor. Ao anunciarmos que estamos fazendo isso ou aquilo de bom para alguém, é o tal de louvor em boca própria. Escurece-se a ação benfeitora e todo esse gesto antipatiza-nos com os que nos ouvem. Deus nos recompensa pelo bem que praticamos em todos os ângulos da vida. Contudo, nem de Deus deveremos exigir ou pensar por segurança que haveremos de receber troca pelo que fizermos. Eis aí o comércio destemperando os sentimentos da fraternidade. Faze o bem, a caridade, ama o próximo, sede hospitaleiro, como se estivesses respirando ar ou sorvendo a água, vestindo ou fazendo o asseio corporal. Faze tudo com alegria e por amor.
Pedro estava entendendo o que poderia lhe tocar como sendo um aviso. Desde as primeiras palavras de Jesus, ele já sentira sua fala ir diretamente ao tribunal da consciência. Baixou a cabeça, colocando-a entre as pernas, mantendo o ouvido atento à dissertação do mestre sobre a hospitalidade. Tiago, sensibilizado, sente vontade de amparar a todos os enfermos do mundo. Judas, pensativo, analisava o assunto no campo secreto da mente. Como ser hospitaleiro para com todos os povos, se estes estão cheios de ladrões, assassinos, e necessariamente os bons estão misturados com a escória? Os párias existem em todas as nações do mundo. Jesus Cristo, ante todas as expectativas, continua sereno. Pedro, o homem, quando começa a ser reto, não se demora a reparar as faltas cometidas. A sua ação acompanha imediatamente o arrependimento, para que a consciência desate para o coração o ar puro do amor e restabeleça no mundo íntimo a paz e o trabalho com dignidade. Pedro, ao ouvir essas palavras, não pensa muito no que estava pretendendo fazer. Levanta-se, mesmo sabendo que poderia ser uma afronta aos seus companheiros, sai devagarinho e escapole pela porta, rumando para um velho mercado que ainda se mantinha aberto. Compra o necessário para uma família em desespero. O comerciante faz algumas perguntas ao pescador, admirado. Por que não comprara aquilo em Cafarnaum? Morava lá. Mas Pedro responde com evasivas. Improvisaram sacos e Pedro ruma em direção à casa do menino pastor. O mestre não precisaria perguntar para onde Pedro tinha ido. Sabia do segredo de consciência do pescador. O Nazareno, dando a entender que não notara nada para que os discípulos se tranquilizassem, toma novamente a palavra. Meus filhos, é certo que o mundo está cheio de sofredores, esperando mãos amigas que lhes levem consolo, se não cura. E é para isso que estamos formando uma comunidade de homens hospitaleiros, que não medem sacrifícios para ajudar. Esperamos em Deus que as nossas ideias possam se estender ao mundo inteiro. Se pensarmos em atender a todos sem condições, seremos somente pessoas que pensam e falam, sem dar ao menos um passo para enxugar uma lágrima. Vamos pedir a Deus por todos e fazer o que se encontra ao nosso alcance. Que amanhã o Senhor nos ajudará, enviando-nos mais companheiros para restabelecer todas as coisas. Cada bem que fizerdes aos outros por amor às criaturas é uma semente de caridade plantada no coração. Dali sairão muitos a se empenhar em outros trabalhos em favor dos que sofrem. Devemos ser sensíveis aos infortúnios alheios e, é certo, aos sofrimentos visíveis que se mostram a público. Porém, não devemos nos impressionar muito com tanta miséria que campeia entre os homens. O dever maior é começar o trabalho do bem nos moldes que o amor nos propõe, porque o tempo vai ser o ampliador de luz, a multiplicar os tesouros da saúde e da alegria, da paz e da esperança no mundo inteiro. Judas estava inquieto com a saída de Pedro. Olhava de vez em quando para a porta, desejando que ela se abrisse logo e que o apóstolo voltasse, para que ele soubesse o que estava se passando. Outros companheiros também se preocupavam com o fato. Todavia, o mestre se mantinha tranquilo e continuou com entusiasmo. Meus filhos, na verdade, existem muitos homens que ainda não puderam conhecer e sentir a honestidade,
o dever para com a sociedade, o perdão diante das ofensas, o egoísmo quando as necessidades são de todos, a maldade quando todos somos procedentes da mesma fonte, Deus. Desconhecem a caridade que tem o poder de restabelecer toda a esperança da terra. E, por certo, o amor que, além de ser vida, dá vida a todas as criaturas de Deus. Pois não é por isso que vamos fechar ou deixar de abrir a nossa escola de trabalho nas hostes do bem e colocar nele o grandioso nome de hospitalidade. E remata com ênfase: seguremo-nos as mãos, tornando-nos mais fortes. Vamos ao encontro dos sofredores, sem distinção, que o amor de Deus nos cobrirá de bênçãos. Vamos. O mestre se levanta e torna a dizer: vamos, que Pedro já foi. Ao sair da porta de entrada, o apóstolo da fé, que ia chegando da casa do pastorzinho, avança em direção a Jesus e fala, com visível alegria, nos olhos molhados de lágrimas: obrigado, Jesus, pela hospitalidade para comigo. Muitos discípulos logo se reuniram em torno dos dois para saber o que ocorria, mas nada perceberam, porque Jesus foi saindo e Pedro também.